Nesse vídeo vou explicar um mapa sobre o final dos contratos, ou seja, o processo de extinção dos contratos e a forma ali com que ele pode acontecer. Então tem várias informações importantes, é bom vocês ficarem até o final do vídeo aí e esse mapa vai ficar disponível para download. Vamos lá. A extinção dos contratos administrativos ali já levando em consideração questões da nova lei de licitação e contratos, a lei 14.133, tá? Então, como que acontece o fim dos contratos, né? Então, o contrato não vai durar para sempre, ele vai acabar e tem algumas situações ali que acontece esse fim. Então, vamos começar pelo fim natural, né? O término natural, coloquei aqui a natureza, né? Que as araucárias aqui. Então, ele termina naturalmente quando nós temos um cumprimento do objeto, já entregou aquilo que foi contratado, ou o término do prazo ali, dependendo da situação, né? Que às vezes eu contratei a prestação de serviço até um determinado período, terminou aquele período, acabou o contrato. Ou entregou o objeto, acabou o contrato. Então, seria o término natural, o fim natural dos contratos. Mas temos outros casos, né? Que nem sempre termina-se naturalmente a vida e os contratos. Então, nós temos caso de extinção, os casos de anulação e casos específicos ali, ou uma situação que você pode ter a impossibilidade. Então, vamos ver os casos de extinção. A extinção ela pode ser unilateral pela administração pública, ali no exercício da sua supremacia em relação ao particular, tá? Então, entra ali nas cláusulas exorbitantes, que nós temos um mapa, um vídeo explicado sobre as cláusulas exorbitantes dos contratos, que aí precisa de motivação para a administração pública terminar um contrato unilateralmente. Então, ela precisa fazer algumas coisas, não é só acabou o contrato, eu preciso que tenha um motivo, eu preciso que em determinadas situações tenha ali o contraditório e ampla defesa, e aí, se for um caso que tem um seguro-garantia, a seguradora tem que ser notificada. Então, são requisitos ali para essa alteração ali, extinção unilateral do contrato. Também pode acontecer por determinação judicial ou arbitral, se você tem um árbitro para negociar ali situações conflituosas, né, entre a administração pública e o contratado. Pode acontecer uma extinção, fim do contrato amigável, que seria consensual. Então, as duas partes entram em um acordo, um consenso. Aí, nesse caso, precisa ter o interesse da administração e precisa ocorrer uma autorização. Então, pode acontecer ali essa extinção amigável por um acordo, por uma conciliação ali das partes ou por um processo de mediação. A extinção do contrato, ela pode acontecer por culpa da administração. Então, é um direito ao contratado a extinção do contrato em algumas situações específicas, que a gente vai ver aqui que temos algumas situações. Quando tem uma supressão além do limite tolerável, então assim, a administração já não vai contratar tudo aquilo que ela tinha pedido anteriormente. Então, é uma supressão além do limite. A administração não libera a área que precisava para fazer a obra ou o local que precisava. Então, a culpa é da administração, não do contratado. Ele pode, então, dar fim ali ao contrato, pode ter o fim do contrato. Também pode acontecer a extinção do contrato quando tem uma suspensão por mais de 3 meses, ou 3 meses consecutivos, ou 90 dias úteis de forma ali intercalada, ou ali um atraso maior do que 2 meses no pagamento. A estrelinha quer dizer que isso teve alteração com a nova legislação, então é bom ficar atento. Exceto casos ali em que, então, não pode aplicar essa questão, não pode ter extinção em casos que a gente tenha caso de guerra, calamidade ou grave perturbação da ordem. Então, mesmo que a administração pública, por exemplo, não pague por 3 meses e se a gente está em guerra, se o país está em guerra, então não pode ter extinção desse contrato, o contratado tem que aguentar, segurar as pontas. E também por culpa da administração, nesses casos, a administração tem que cumprir algumas coisas, né? Ela tem que ressarcir o prejuízo ao contratado, ela precisa devolver a garantia, se aquilo tinha uma garantia, ela precisa fazer a devolução, porque não está cumprindo, não porque o contratado não realizou, né, mas porque ela
falhou em alguma parte, e também tem que fazer os pagamentos devidos ali, se já foi fornecida alguma coisa, e os custos de desmobilização. Então tem os custos, por assim dizer, da administração não cumprir a sua parte. Casos de extinção. Aí temos casos específicos aqui de extinção. Então nós temos quando não teve o cumprimento ou foi um cumprimento irregular, isso é o que pode acontecer. Quando desatendeu ali cláusulas que estavam acordadas, então pode ser motivo para uma extinção. Quando temos uma alteração social, que aí implica uma não capacidade de concluir. Então, se a empresa mudou de ramo, já não trabalha mais com aquilo, aí não vai conseguir concluir aquele contrato, então ela meio que descumpriu, tem um caso de extinção. A empresa faliu, caso de falência. Caso fortuito ou força maior, que aí entra situações bem específicas. Atraso ou impossibilidade da licença ambiental. Atraso na liberação de áreas, razões de interesse público, não cumprimento da reserva de cargos de pessoas com deficiência para reabilitados ou aprendiz. Então, esses motivos aqui valem uma observação. Eles entraram como casos de extinção. Então, se não está cumprindo com a reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitados, né, que são aquelas pessoas que já não consegue fazer aquela atividade e tem que fazer uma atividade diferente. Então tem uma cota ali que as empresas entram como se fossem pessoas com deficiências, reabilitados. E os aprendizes, então a empresa não está cumprindo com essa parte, antes era um critério de desempate no processo de licitação. Agora, ele é dos motivos, né, para se você ter uma extinção do contrato, um fim do contrato. Então, temos outros casos de extinção que seria em relação à anulação desse contrato. Então, esse contrato pode se tornar nulo, né? Então, seria um fim do contrato, né? Porque ele se tornou nulo, foi anulado, anulação. E como que acontece esse processo de anulação? Pode ser em decorrência ali da própria administração por ofício ou provocação. Ou por ofício quer dizer que ela mesma faz o processo de anulação, e por provocação, sei lá, o judiciário que aciona a administração pública para que faça essa anulação, por exemplo, que é um terceiro que provoca. E acontece por quê? Porque você tem um vício insanável, um vício que você não consegue corrigir naquele contrato, e também por um interesse público pode ter esse processo de anulação. O Poder Judiciário só pode vir a acionar, provocar a administração pública para uma anulação se ele for acionado, né? Então, o judiciário, ele sempre funciona por provocação, né? Tipo, ele sempre precisa de um acionamento, alguém vai lá e reclama para o judiciário avalia aquela situação, concorda com aquilo, e aí aciona a administração pública para que anule aquele contrato, porque ele tem um vício insanável. Os efeitos da anulação, eles são estunque lá, aquela questão de, tipo, bateu na testa, o T de testa lá, retroage, então volta no passado, né? Então, a anulação não exonera a administração de indenização, não indeniza lucros cessantes e também não tem aquela previsão ali de convalidação. Então, se é anulado é porque tem um vício insanável. A outra situação ali, observação de casos de extinção, é que você pode ter uma impossibilidade de executar aquele contrato por uma questão material ou por uma questão jurídica, né? Às vezes aquilo já não existe mais juridicamente, então não tem como prestar, ou materialmente também não tem como fazer. Você vai fazer uma reforma num prédio que desabou, né? Então aquele prédio já não existe, não tem mais como fazer aquela reforma. Então, essas observações sobre o fim do contrato e a extinção do contrato, então, estão no mapa para vocês baixarem de forma gratuita, fazerem as anotações de vocês, as observações de vocês, para complementar esse conteúdo, caso necessário. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, qualquer sugestão aí para acrescentar também é sempre bem-vinda. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês nesse assunto de contratos administrativos, que é bem chatinho, mas a gente tenta deixar um pouco mais leve aí com os mapas. E então, bons estudos e te espero aqui pelo canal vendo outros vídeos.